pesquisador Marco Milani ressalta que a educação espírita infanto-juvenil deve destacar os verdadeiros valores que o Espiritismo apresenta, visto que é pela educação que se tende a edificar os homens de bem. Vamos acompanhar. Olá, meus amigos. Hoje nós vamos conversar sobre a relevância da educação espírita infanto-juvenil. E para iniciar a nossa fala, eu vou fazer aqui uma menção a um texto que Kardec escreveu na Revista Espírita no mês de julho de 1864, onde ele comenta na seção Notícias Bibliográficas o lançamento de um livro, um opúsculo, intitulado A Educação Materna, Conselhos às Mães de Família. Nessa obra, reunia-se um conjunto de instruções, de mensagens mediúnicas, assinadas pelo espírito chamado Etienne, voltados aí para a parte de educação de jovens. E Kardec elogia a obra, dizendo que ele teve a satisfação de aprovar esse trabalho sem reservas. E ainda dizia que esse livro ele é recomendável, tanto pela forma quanto pelo fundo, né? Estilo simples, claro, conciso, sem ênfase, nem em palavras, né, para preencher vazios de sentido, com uma lógica irreprovável e também com uma linguagem de um espírito elevado. Ou seja, aprecia-se aí o conteúdo e a forma, né, que está sendo tratado, a questão da educação voltada à criança em particular. E aí Kardec complementa: nesse escrito, a educação é encarada sob seu verdadeiro ponto de vista em relação ao desenvolvimento físico, moral e intelectual da criança, considerado desde o berço até a sua situação no mundo. E aí ele finaliza: as mães espíritas melhor que as outras apreciarão a sabedoria dos conselhos que encerra, pelo que lhes recomendamos como uma obra digna de toda a sua atenção. Ou seja, Kardec estava já sugerindo às mães, principalmente as espíritas, né, que tomassem contato com essa obra para conhecer, né, os elementos centrais aí da prática educativa que pudessem ser também aplicados para a criança. No movimento espírita brasileiro, é claro que a educação espírita infanto-juvenil ela é bastante disseminada, mas ela tem uma característica um tanto peculiar. Muitas regiões do país substituem a palavra educação espírita para diferenciar da educação voltada para o público adulto, eles substituem como evangelização infantil. Kardec nunca usou esse termo, né? Ele sempre optou pela palavra educação, que é mais completa, por sinal, né, no seu aspecto técnico, mas tem essa característica, né, no movimento espírita do Brasil, que já foi disseminada, e várias casas adotam essa terminologia há décadas, né? Entretanto, Kardec sempre insistiu na palavra educação. Veja, por exemplo, na questão do Livro dos Espíritos, na questão 685, letra A, em que é apresentado ali que um dos elementos mais relevantes para o progresso dos seres é a educação moral, não aquela obtida pelos livros, e sim aquela que consiste na arte de formar os caracteres, a que incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Claro que Kardec está aqui se referindo também a uma linguagem da época que ele se serviu, mas que é plenamente compreensível e aplicável hoje, lembrando que Kardec era um educador por excelência. Ainda no Livro dos Espíritos, na questão 917, em uma mensagem de Fénelon, nós encontramos que é pela educação que se tende a edificar os homens de bem. Veja, nós estamos usando a palavra educação no sentido da sua essência, do sentido exato, né, daquilo que os próprios espíritos se serviram. Claro que no Brasil nós temos que tomar só cuidado para nós não confundirmos muitas vezes, até por hábitos e costumes, a palavra evangelização como se fosse algo à parte, inclusive, da própria doutrina espírita. Quando nós comentamos sobre educação espírita infanto-juvenil, nós estamos falando de doutrina espírita, nós estamos falando da cosmovisão espírita aplicada no dia a dia para desenvolver os aspectos morais, inclusive de Jesus, que é modelo e guia, mas vide que já está dentro do corpo teórico espírita, não são coisas diferentes. Doutrina espírita já contém no seu bojo
toda a boa nova que Jesus nos traz. Não é algo à parte, não existem duas coisas, a educação espírita e a evangelização. Não, já está dentro do aspecto moral da cosmovisão espírita, na sua própria educação. Então, é importante nós reforçarmos que, independente da terminologia, né, que alguém vai usar, a educação ela é mais relevante para nós entendermos como que poderíamos destacar os verdadeiros valores, né, que o Espiritismo traz, que ele vai ser compreendido, disseminado e praticado pelos homens quando for, obviamente, tido aí no processo educativo. E no caso, nós vamos encerrar a nossa fala, né, o nosso tempo é bastante curto, mas que independente dessa discussão da terminologia, né, que possa parecer algo menor e sem relevância para alguns, na parte de pesquisa, de educação, ela tem sim o seu espaço, tem sim as suas reflexões e ponderações que devem ser feitas. A vivência espírita, ela se dá em sua plenitude e vai favorecer o desenvolvimento moral e intelectual dos adeptos do espiritismo pela educação. Muita paz a todos.